pessoal, estamos aqui começando mais um programa Conexões PE. Agradecendo a você aí que está nos acompanhando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Passe para os seus amigos, fale um pouquinho aqui, que a gente fala do mundo Pernambuco, a gente levando para a nossa grande rede mundial. Deixa eu pedir aqui para meu parceiro aqui, Eduardo, a fazer a apresentação do convidado, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o fundador da Masterboy, Nelson Bezerra. O tema: empreender e ousar. Tudo começou em Caruaru, ele é de lá. Posteriormente veio para Recife, cursou até a sexta série, mas é formado pela Faculdade da Vida. Essa faculdade, sem dúvida nenhuma, ele trouxe os valores dos seus pais, valores importantes, e para o empreendedorismo, mais ainda, que é a coragem, a ética, a parceria e a visão. E hoje, com mais de 25 anos de atuação empresarial na Masterboy, uma trajetória empresarial muito bem sucedida e respeitada pelos fornecedores, clientes e funcionários. Nelson, muito obrigado pela sua participação e atenção. Eduardo, Beto, para mim é uma honra estar aqui com vocês, contando um pouco da nossa história, né? História minha, da minha família, né? Da onde a gente nasceu, né? Onde começou tudo. Vamos começar daí, eu queria que você me explicasse a trajetória sua, Nelson, do início para chegar na Masterboy, né? Porque hoje Exato. que exporta carne para todos os Exato. países. O que é que acontece? Eu sou caruaruense, mas nunca morei em Caruaru, né? Eu morava num pequeno povoado de Caruaru, que muita gente conhece Gonçalves Ferreira. Mas eu não morava nem em Gonçalves Ferreira. Cheguei a morar em Gonçalves Ferreira, que é uma próxima a Gonçalves Ferreira, tem um lugar chamado Iburana, que para você ter uma ideia, hoje não tem 30 casas, 30 casas. E eu morava numa casa, né, com meu pai, minha mãe e mais 10 irmãos, né? Uma casa simples, humilde, onde não tinha um banheiro dentro de casa, não tinha energia, né? Eh, com muita dificuldade, né? Não tive condições de estudar, porque, por exemplo, Gonçalves Ferreira só ensinava até a quarta série. Para você estudar em Caruaru, tinha que ter transporte. Não tinha transporte diariamente. E um Toyota, que você ia dentro de um Toyota, muitas vezes você ia pendurado no Toyota, né? Aqueles Toyota de zona rural, né? Aonde não tinha asfalto, era estrada de barro, né? De areia, né? Então, quando você chegava lá, você estava, como se disse, se fosse cuspir, cuspia um tijolo, né? Então, eu cheguei ainda a estudar em Caruaru, eu acredito, uns 2 anos em Caruaru, né? E toda a vida eu morei em Gonçalves Ferreira, nunca tive brinquedo, que meus pais não tinham condições. A verdade, a gente não sentia falta de nada, porque também não tinha nada, né? Nunca se faltou comida e nunca faltou respeito, né? Então, meu pai, minha mãe, toda a vida criou a gente com muita dificuldade, né? E meu pai negociava em Recife, dentro do mercado público de Afogado, aonde eu tenho 2 irmãos mais velhos que trabalhavam em 2 açougue e em boxe, né? Dentro do mercado Dentro do público de mercado. Afogado. E toda a vida, como a gente é comerciante, né? Desde criança eu gostava de vender laranja, vender bombom, fazer pipoca, ó, fazer picolé, né? Fazer cocada e negociar, né? E o que tinha para fazer lá era tomar conta de um gadinho, né? Ou estudar. Ia muito para a igreja, né? Todo dia para rezar terço, né? E até o pessoal achando que eu ia ser padre, né? Realmente, naquela época não tinha telefone, né? Não tinha celular. Então, o que tinha que fazer de noite era rezar e ir para a igreja, né? Então, tinha as missões, nos sítios, eu ia com uma pessoa que tomava conta da igreja, eu gostava muito, né? Então, eu com 16 anos, eu que vim para Recife, né? Na época, meu pai até não queria, que eu era muito pequeno, imagina, 16 anos,
matuto, analfabeto. Mas se eu ficasse lá, eu ia limpar mato, tomar conta de gado, né? E não ia crescer, né? E na época eu vim morar aqui na casa de uma irmã minha, né? E comecei a ajudar meus irmãos dentro do mercado público de afogado, né? Com 16 anos eu cheguei, em 2016 comecei a carregar pacote, a passar troco, né? A serrar osso, com 16 anos. Com pouco tempo, eu comecei a ver algumas oportunidades. Eu comecei a comprar o osso, que quando desossar a carne, gera o osso. Comecei a comprar aquele osso, serrar, vender no meio da feira. Além de ajudar meus irmãos, eu fazia um negócio por fora, né? Comprava o osso dele, vamos supor, comprava o osso dele a 30 centavos, vendia 70, a 80, daqui a pouco o osso ia ficando mais limpo, eu vendia por 50. Depois eu comecei a comprar galinha no meio da feira. Tinha um cara que vendia galinha, um abatedor de galinha próximo ao mercado de Afogado, eu comprava 20 galinhas, eu já comecei a vender osso e galinha no meio da feira, de frente ao box dos meus irmãos, né? E quando foi em 2018, isso eu me acordava de Você com 3, 18 anos, você quer dizer? com 16 anos. Com 16. Aí, Depois com 18. 2018 anos, com Com 18 18 anos. anos, a intenção minha era estudar e trabalhar aqui em Recife, mas não conseguia estudar, porque me acordava 3 horas, 4 horas da manhã, né? Vai pro E mercado, né? O dentro do mercado é mercado, muito cedo, exato. né? O mercado sempre foi muito Aí, cedo. quando eu estava dentro do mercado com 18 anos, o irmão meu mais velho, que tomava conta de um boxe 77, teve dificuldade financeira. Naquilo ali, o outro irmão meu disse: Nelson, fica naquele boxe. Eu estava lá umas 3 horas, 4 horas da manhã. Fica naquele boxe que João teve dificuldade financeira e foi-se embora. E ficou lá uma banda de carne. Uma banda de carne a metade de um boi, né? E eu imagino com 18 anos, né? Fui para lá, comecei a vender carne, né? Comecei a vender uma banda. Aí daqui a pouco outro irmão meu começou a me ajudar. Aí comecei a vender um boi. E esse boxe, eu abria ele de, de quinta a domingo, mas naquilo eu comecei a enxergar, quando eu chegava muito cedo, todo dono de bar e de restaurante fazia compras nos mercados, vinha comprar carne. E muitos donos de casa que não vendia carne em supermercado, vinha comprar carne no mercado de Afogado. Aí eu comecei a abrir de segunda a domingo. Porque se eu tinha um cliente meu que eu comecei a conquistar, né? Pelo atendimento, né? Eu acho que o dono do bar, um rapaz jovem, matuto, do interior, honesto, né? Começou a me dar preferência. Aquilo ali eu comecei a crescer na venda, comecei a honrar com os pagamentos. Então, comecei a ter crédito de quem? De quem me vendia e de quem me comprava, né? E eu já comecei a funcionar a semana toda. A minha esposa, ela é de Sertânia. E a irmã dela veio trabalhar em Recife. E começou a trabalhar numa empresa ali na Vila Pinheiros. Uma empresa de peça de carro, né? Como também no interior não tinha crescimento, alugou uma casa e trouxe a família toda. Quando ela chegou, ela começou a fazer marmita para atender os funcionários da empresa, que não era muito. A maioria amigo, 10, 5 amigos, né? Começou a fazer almoço para a família e vendia 5, 10 pratinhos ali para atender ali a família. A minha esposa, eu com 19 anos já, ela começou a me comprar carne. E naquilo ali a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, a gente até me emociona. A gente casou. Coisa linda. É isso mesmo. E se casamos, né? Aí a gente foi crescendo. E aí, com muita coragem, trabalho, comecei também a atender alguns clientes que me comprava carne, que revendia, né? E fui crescendo, ganhando credibilidade. Aí onde eu tive a sorte também de minha irmã, né, que hoje é minha sócia,
começou a trabalhar comigo. Então, eu falo muito que eu tive muita sorte de ter conhecido, né? Tanto É. minha esposa e tanto a minha irmã. Deixa eu só pedir para Eduardo também entrar aí, Eduardo, É, fazer uma pergunta. sua irmã, Guilhermina, não é isso? Que bom. Uma grande parceira aí no seu Exato. negócio, como sua esposa, certamente. Empreender no Brasil não é fácil, né, Nelson? E há uma estatística cruel que a maioria das empresas não ultrapassa aí 5 anos de existência. Quais foram as grandes dificuldades, né, da Masterboy no início? Esse período assim de 2, 3, 4, 5 anos que você enfrentou para sobreviver e levar adiante o negócio. Eduardo, veja, dificuldade, eu acho que você não passa só no início, passa Verdade. por toda a vida, entendeu? Eu acho que primeiro você tem que ter coragem, né? Tem que gostar do que faz, né? Porque Fundamental. todo dia, quando você sai de casa, você sai para trabalhar e faz parte da dificuldade, porque se fosse fácil, né? Também não prestava, né? Claro. Eu acho que as dificuldades existem para todos, mas você tem que cada dia mais estar preparado, né? Estar focado, né? Porque se você pensar em dificuldade, eu sou católico, tenho muita fé em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, Sim. né? Porque Deus é pai de todos e Deus não escolhe. eh, a gente é pai, não gosta mais de um filho ou outro, né? Mas você sempre tem algum filho diferente. Por quê? Se preparou melhor, né? Tem mais foco, tem outra visão. Então, eu acho que essa parte de dificuldade, toda a vida você vai ter dificuldade. Quando você está começando, você tem dificuldade. Você começa a ter conhecimento, você começa a pegar experiência, e quando você começa a crescer, outras dificuldades começam a De outra acontecer, né? natureza. É feito um time de futebol, você joga na, na segunda divisão. Se você for jogar a primeira, você vai encontrar mais dificuldade, né? Mas você quer estar na primeira divisão, né? Então, tudo faz parte da dificuldade. Ô, Nelson, como é que vocês perceberam lá no negócio? Que vai sair do açougue tradicional para uma indústria estruturada. Como é que vocês perceberam isso? Veja, o que acontece? A gente começou, antigamente, os supermercados, como eu falei, não vendia carne. Então, os bairros próximos de Afogados, o R6, né? Não é próximo, mas que seja perto, né? Imbura, né? Mostardinha, Coque, né? Esse pessoal vinha comprar carne dos açougues, porque as pessoas que vendiam carne a gente, o machante, não vendia a, a esse pessoal que não tinha condições. Eles É. começou a nos comprar carne. A gente começou a vender um dianteiro, vender um traseiro. Então, naquilo, eu comecei, eu e minha irmã, a pegar a chave dos açougues, a comprar carne dos machantes, o dianteiro, que a época vendia mais dianteiro, costela, né? E a gente começou, pegou uma Kombi e começou uma saveira e começou a entregar a carne, o Imburo, o R6. E eu chegava lá, e minha irmã, ela levava, eu tenho hora que eu levava, eu dirigia e tal, e pendurava lá, notava no papel, de tarde ele vinha pagar, fazer um conta corrente, e aquilo ali foi crescendo, porque naquela época, hoje você tem muita oferta de carne. Antigamente você tinha menos oferta de carne, né? Então era muito mais difícil você comprar carne, né? Hoje é com mais fácil comprar carne, né? O Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, né? Cresceu muito em termos de genética, nutrição. Então, aquilo ali foi o quê? Eu comecemos a ter credibilidade, né? Porque quando você tem crédito para comprar e tem crédito para vender, você começa a crescer, né? Então, assim, você começa a se organizar, né? Então, naquela época, você não tinha sistema. Você tinha uma caderneta. Vamos lá, você comprava aqui 200 quilos de carne, eu vendia por X, você dava 200, 100, 100 reais, você trazia 70, ficava 30, e virava uma conta corrente, recebia tique, recebia cheque pré-datado, né? Então, assim, foi um crescimento muito rápido. Então, dentro do mercado de afogado,
a gente cresceu, que teve uma hora um box que era tamanho de 2 por 2, bem pequeno, ficou pequeno. Eu comecei a colocar, eu chegava de madrugada, espalhava a carne no box dos outros. E o pessoal, 3 horas, 4 horas da manhã, quando ele chegava para pegar carne também, que muita gente ia buscar carne, eu ia desocupando os boxes. E eu armazenava numa câmara da prefeitura no Mercado de Afogado. Só que ela abria de 6 da manhã e fechava de 5. Então, muitas vezes, quem me vendia não conseguia entregar no horário que eu queria. Eu tinha que a pessoa da prefeitura dar um agrado a ele, dar um churrasco a ele, para quê? Para ele abrir, receber essa carne, ele abrir mais cedo. A cama era pequena, quando a minha carne entrava primeiro, era ruim para sair que os outros colocavam na frente, né? Porque era boi, era porco, era bode. Quando a minha chegava por último e eu colocava na frente, eu tirava mais rápido. Muitas vezes eu ajudava a carregar a carne dos outros. Eu lombava o boi nas costas, desossava, fazia tudo, né? E aí foi quando a gente começou a ter um dinheirinho, eu vi aquela dificuldade, eu comprei uma casa na 21 de abril. Sem muitas condições de comprar essa casa, na primeira semana que eu estava lá, a gente já foi assaltado, né? Então você vê quantas dificuldades. Eu fiz uma cama frigorífica lá. Quando eu fiz a cama frigorífica lá, veja, eu recebia a carne na hora que eu queria. Eu entregava a carne na hora que eu queria. Então, assim, meu negócio cresceu muito. Por quê? Eu tinha oferta para eu comprar, porque a gente era um bom pagador. Eu conseguia vender mais carne, porque o pessoal vinha pegar carne na hora que eles queriam. Eu entregava a carne na hora que eles queriam, porque muitas vezes algum supermercado, quando começou a comprar carne, ele comprava ele comprava da onde eu comprava. Mas a pessoa não tinha o serviço que eu tinha. Como assim? Ele recebia, vamos supor, o pessoal carregava a carne 7 da manhã. Eu entregava a carne a ele de 7 da manhã. Quando a carne que ele comprava, de quem eu comprava, a que eu tinha vendido a ele já tinha acabado, né? E quando ele vendia mais carne, ele me ligava. Na hora que ele me ligava, eu mesmo era o motorista, eu mesmo botava na caminhoneta, eu já ia entregar, né? Então, era serviço e credibilidade, né? Verdade. Então, assim, você foi crescendo, crescendo. Então, eu comprava carne de quem? Eu comprava carne de quem trazia de fora para vender aqui e de quem abatia aqui. Com o meu crescimento, eu já fui atrás de eu comprar carne de fora de quem me vendia. Então, a pessoa que comprava carne de fora e me vendia, eu já busquei vender carne de quem de fora de quem ele vendia. E a primeira carne que eu fui comprar, eu me lembro muito, a pessoa disse: "Ó, a gente só vende à vista". E para mim foi muito bom, porque eu comecei a comprar uma carreta à vista. Daqui a pouco eu queria outra, ele só vende à vista. Eu ajeitava e comprava à vista. Então chegou um momento que para mim era a melhor coisa era comprar à vista, porque eu ganhava também um financeiro. Em vez de eu comprar uma casa para eu morar, eu morava de aluguel, né? Em vez de eu comprar uma casa de praia, em vez de eu comprar um carro bom para mim, eu não comprava. Eu deixava todo o dinheiro dentro do capital no negócio. Então, assim, a gente, cada dia mais, a gente ficava capitalizado, cada vez mais eu comprava à vista. Daqui a pouco, outros frigoríficos que não me vendia, que só queria vender à vista, começou a me vender a prazo. Então, eu comecei a comprar a prazo, comecei a comprar à vista, porque o negócio foi crescendo. Aí vai investindo em caminhão, vai se estruturando de bons profissionais, né? Eu tenho um exemplo, 2 profissionais, que um está comigo, o outro assumiu agora até um conselho consultivo, que a gente formou o conselho agora. E esses 2 funcionários, até eu brinco que eu, na época, quando eu fui contratar, minha irmã disse: "Não, você é muito caro", né? Eu disse: "Não, não é caro não". Mas por que eu contratei? Porque eu conhecia eles trabalhavam da onde eu comprava carne. E eu via a forma que eles trabalhavam. Então, assim, eu sabia vender a carne, né? Mas eu não sabia a parte de administração, de organização. Aí foi quando minha irmã também começou a fazer a parte de organização financeira. Então, minha irmã foi nós dois juntos, porque nós dois somos diferentes, né? Mas se Ela completam. completa, ela trabalha muito o processo
E eu sou visionário, né? Eu sou, como se diz, o doido, né? Porque quem é empreendedor é doido, né? Então, assim, eu tô aqui, mas tô lá na frente, tô enxergando alguma coisa, né? O exemplo todo é a gente abrir um frigorífico aqui em Pernambuco, né? Todo mundo me chamou de doido, né? E com razão, E com né? razão, Com né? razão, né? Assim, eu me lembro muito no dia da inauguração lá, tinha quase 300 pessoas, tinha pessoas, amigo meu, que chegou lá que ele saiu deprimido, preocupado com aquela estrutura que eu fiz, né? Então, assim, é a visão, é a coragem, né? A mão de Deus também, né? É. E assim, e toda a vida, Eduardo, eu fui focado no negócio, né? Eu nunca tirei dinheiro para. Eu vou investir numa fazenda. Não, meu dinheiro é dentro para investir dentro do negócio, né? E eu comprava, Eduardo, quando eu comecei a comprar carne desse frigorífico de fora, veja, eu comecei a concorrer com quem eu comprava. Eu comecei a fazer o quê? Ter um serviço melhor, ter uma qualidade melhor, né? Então, assim, você teve crédito para comprar, você tem um serviço melhor. Comecei a investir em caminhão, né? Caminhão, baú frigorífico, eu entregava numa Kombi, numa Saveiro. Eu já passei por um caminhão. Já passei por um caminhão de frigorífico, né? Comecei a ter logística, né? Ter qualidade, né? Então, chegou um momento que eu comprava. Aí, quando a 21 de abril, quando a primeira casa, Beto, quando ela ficou pequena, eu comprei a segunda casa. Daqui a pouco eu comprei a terceira casa. Ficou pequeno. Aí eu deixei minha irmã na 21 de abril, já aluguei um antigo Marajó. Eu acredito que você já viu falar, era um antigo frigorífico aqui na. Aqui, eu estou esquecido o nome aqui. Era de Constança Maranhão, tal, o pessoal todo, eu fui arrendei lá. E na época eu comecei a vender carne, a vender frango, a vender peixe. Tudo que me oferecia eu vendia, porque eu achava que meu cliente de supermercado, ele vende álcool, vende açúcar, vende arroz. Eu achava que ele ia vir comprar, mas não compra, né? Aí eu comecei a vender isso tudo, eu vi que não dava certo, eu comecei a ficar só no frio, vendendo carne, vendendo peixe, vendendo frango, né? E em pouco tempo apareceu ali o prédio ali que era da Parmalat. Naquela época, eu tinha dinheiro para comprar um apartamento, morava de aluguel. Eu deixei de comprar apartamento para comprar o prédio, Um prédio. né? Então, assim, toda a vida, a Masterboy, você fala aí 25 anos, mas a gente já, do açougue do Nelson Sim. até hoje é 37 anos, né? 25 anos de Masterboy, 12 anos, né? Então, esses 12 anos, também a gente cresceu muito rápido pela credibilidade, pelo serviço, pelas pessoas que a gente foi contratando, Aham. se organizando, entendeu? Então, assim, é uma rapidez, mas, assim, com muita coragem, né? Com muita humildade, se cercando com pessoas boas, né? É. Porque você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver uma equipe boa. Eduardo, por favor. Você falou muito em organização, né, Nelson? E entre tantas coisas importantes aí para empreender e dar continuidade, a organização, sem dúvida, não pode faltar. Esse setor de carne, ele é altamente regulado, né? Como foi e tem sido o processo de adequação sanitária, inspeção, certificações, diante de um país muito burocrático, que a gente sabe que é, mas que precisa se ter tudo isso para gerar credibilidade e saúde, né? Para quem está É. comprando seus produtos. Era uma coisa, Eduardo, que a gente, como a gente comprava carne, não abatia, a gente não tinha conhecimento, né? É. E quando a gente começou a comprar 20 carretas, quando eu peguei ali a Parmalat e a gente cresceu muito, eu comecei a comprar 20 carretas para distribuir aqui em Pernambuco. Esses próprios frigoríficos que me vendia começou a atender alguns clientes que eu atendia, que eram os clientes maiores, né? Aí foi aí eu disse, poxa, eu estou aqui como atravessador, eu tenho que ir para um frigorífico, né? Veja que foi o mais difícil, né? Porque eu tinha venda, e a intenção minha era pegar um frigorífico no Pará, e eu terminei e comecei a construir um frigorífico. Aí eu terminei em 2008 a render um frigorífico em Tocantins. Aí foi quando eu fui conhecer
essa parte da inspeção federal, né? Hoje a indústria frigorífica existe a inspeção federal, que é do órgão do Ministério da Agricultura, Isso. né? Aonde a gente não tem autonomia nenhuma. Então imagine você ter uma casa e você é o dono, mas não tem autonomia. Então, para você ter uma ideia, hoje o Ministério da Agricultura, quando a gente vai iniciar a operação, existe duas pessoas da inspeção federal, você cede a eles de 18 a 20 pessoas para ele treinar essas pessoas, aonde você não tem autonomia nenhuma dessas pessoas. Então, é duas pessoas do Ministério da Agricultura que toda autonomia deles, você cede mais 18 pessoas, no total aí dá 20, você ainda tem um gerente de qualidade e mais 25 pessoas, porque o controle é muito grande. Você tem uma ideia, existe o pré-morte, né? O anti-morte. Então, existe a pessoa do bem-estar animal. Então, quando o boi vai descer do caminhão, já tem que ter uma pessoa lá acompanhando. Se o caminhão que veio transportar não tem algum buraco, o boi pisar e se machucar. Se tem algum prego que termina furando ele. Se vê animais, tudo bem, vem com GTA, a quantidade do animais, GTA, a quantidade do animais que vem no transporte, né? Não pode transportar mais do que o caminhão, o tamanho do caminhão. Você não pode, se o boi for mais pesado, você tem que diminuir o tamanho, a quantidade de boi, né? Se for fêmea, o tamanho da fêmea, você bota mais ou bota menos. Então, antes de começar o abate, tem o antemortem. O, o CIF, a pessoa fica lá, vai lá no curral, olhar curral a curral, conferir aquele documento que descarregou, que hora chegou, da onde é a fazenda e quantos animais tem. O curral está adequado, água, se os animais estão sadios, né, para autorizar o abate. Então, a segurança é muito grande. E durante o abate, né, todo acompanhamento na hora do abate, começa a ver todas as vísceras, se tem algum boi com tuberculose ou não, se tiver descartado, vira graxaria, graxaria vira o sebo e a farinha, né? Então, a temperatura que vai ficar a carcaça na câmara, só libera, depender da onde você está exportando, com 24 horas ou 36 horas de maturação, né, para entrar na desossa, para armazenagem, para o carregamento. Então, o controle é muito grande, né? Então, no início, eh, tem as dificuldades, mas quando você já hoje, graças a Deus, né, hoje a gente tem 4 fábricas, 3 de abate, né? Hoje, nas 3 que a gente abate, está abatendo mais de 2.500 cabeças dia, Que bom. de, de segunda a sexta, né? Então, hoje a gente tem uma diretora de qualidade, né, muito competente, que faz um excelente trabalho, né? Hoje a gente tem um diretor industrial. Então, assim, no início, a gente passa com muita dificuldade, porque é uma operação nova. Depois, com o tempo, pessoas que você nunca trabalhou, você forma uma equipe. Então, eu falo muito hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, muito competente, tanto na parte comercial, tanto na parte de transporte, tanto na parte da indústria, tanto na parte de qualidade. Quantos funcionários são? Hoje são mais de 4.200 funcionários. Nelson, Pernambuco não é historicamente um polo exportador de carne, né? É, mas a Masterboard está fazendo com que isso mude um pouco. Qual é a visão para a gente competir nacionalmente e internacionalmente também? O que é que acontece? Quando a indústria, você vai conseguindo as habilitação. Certo. Então, assim, hoje a gente é habilitado para mais de 141 países, né? Todas 3 fábricas. Então, a gente está tendo um mercado interno. O mercado interno para a gente é muito importante, principalmente o do Nordeste. Por quê? Nordeste, quando eu falo, é tirando a Bahia, é tirando o Maranhão. Quando eu falo no Nordeste, é Pernambuco, Alagoas, né? Sergipe, né? Essa região Paraíba, Estados mais Alagoas, mais próximos. próximo. Porque a gente consegue fazer um trabalho que os outros não conseguem. Então, a indústria frigorífica é o único lugar que você desmancha o boi.
A indústria, geralmente, ela monta, né? Ela pega um carro, vai montar, pega um equipamento, vai montar. A indústria vai montar. Por exemplo, o boi entra lá, vivo, e sai a picanha, sai o filé, né? Então, assim, tem vários cortes que em várias regiões que existe a cultura, né? E é época do ano que se consome mais. A gente agora está na época aqui de carnaval. Então, todo mundo vai querer fazer mais churrasco, vai para casa de praia, vai levar mais filé, e o dia inteiro começa a sobrar. Aí depois do carnaval, as cozinha industrial, as escolas começam a movimentar. Aí começa a comer mais a carne de segunda e a carne de traseira começa a sobrar. Então hoje a gente vende para todo o Brasil e exporta. Então o corte que mais vende aqui, a gente dá preferência a vender aqui e consegue vender melhor. E tem outros cortes que não vende bem aqui, ou eu consigo vender melhor, eu termino de vender para lá. Então Pernambuco, a gente está cada dia mais desenvolvendo, trazendo, tendo mais outras habilitações. Isso é um processo de regulamento do Ministério da Agricultura. Depende de cada país, né? Vou dar um exemplo para você hoje. Exemplo, eu tenho um planta no Tocantins. Eu posso exportar para os Estados Unidos. O estado do Tocantins está liberado. Já o Pará ainda não está liberado para os Estados Unidos. Porque é devido aos órgãos de fiscalização, dos controles, que está sendo trabalhado para ser liberado. A China, eu posso, se ela habilitar a Pernambuco, eu posso exportar para o Pernambuco. Estados Unidos ainda não posso. Então, é um trabalho que tem que ser feito com o secretário de Agricultura, com o governo do Estado, né? Mas a gente está dando prioridade a todos os países que não têm essas barreiras que a gente está conseguindo habilitar. E os mais difíceis, a gente vem trabalhando cada dia mais a gente procurar habilitar. Que é muito importante você exportar, porque você termina vendendo muitos cortes que aqui você tem dificuldade, né? E assim, na nossa distribuição, muitas vezes você chega, tem carne do outro frigorífico e não tem da Masterboi. Vou dar um exemplo, língua. Língua eu consigo vender tudo na exportação, melhor do que eu estou comprando para minha distribuição e eu consigo vender melhor. Então eu já compro de outros frigoríficos que não está exportando, eu compro a língua para eu vender aqui na minha distribuição e a língua da Masterboi eu já consigo vender para outros mercados. Dona. Você falou aí a questão do carro, eu me lembrei de uma situação de Henry Ford quando perguntaram sobre pesquisa. Ele, se eu fosse consultar os meus clientes com relação à pesquisa de mercado, eles iriam pedir cavalos mais ligeiros. Na época não tinha o carro, né? E você, como visionário, pelo que eu conheço, a pesquisa nunca foi, né? Você nunca se deparou. Ah, não, tem uma pesquisa aqui que não. Foi tudo sua visão e prática testando as coisas acontecerem. Então, como é que fica? Como é que surgiram essas oportunidades, essa visão e também com relação a essa exportação? Você exporta para quantos países e quanto é esse percentual do mercado interno e do mercado externo? Você... Hoje a gente está habilitado para mais de 141 países. Atualmente, estamos vendendo aí para uns 40 países, Muito né? bom. 40 países. Essa questão da exportação, assim, exemplo, quando eu comecei a bater, eu comecei a vender no mercado interno. Aí depois eu comecei a ver que tem alguns produtos que tinha que vender para Hong Kong. Aí exportamos Hong Kong. Aí você vai atrás de uma pessoa que faz exportação. Então você começa com aquela pessoa. É a pessoa que é ideal, só começando para saber. Isso. Então vai crescendo, né? Na época eu tinha um frigorífico, depois eu comecei a ter dois. Eu particularmente eu não via a exportação, que meu mercado era todo interno, né? Certo. E as exportações foi crescendo, crescendo. Quando foi em 2019, a gente foi habilitado para a China. Então, nossa demanda cresceu muito, né? Aí a gente, onde hoje a gente se estruturou mais, hoje eu tenho um diretor que ele toma conta da exportação e mercado interno, onde tem um gerente de exportação e tem outras pessoas que trabalham só na exportação, dependendo de cada mercado. Você tem uma ideia, hoje a gente participa aí de umas 5 a 6 feiras internacionais. Agora mesmo a gente estava em Dubai, né? Participando de uma feira. Nossa equipe foi, uns foi na frente, Arábia Saudita, Jordânia, visitar cliente nosso, né? Que compra nosso.
Nosso produto hoje, não é porque não é meu não, mas graças a Deus tem uma preferência hoje no mercado internacional. Mas só aproveitando a pergunta de Eduardo, existe alguma dificuldade também? Depois você passa a isso. Conta qual é a dificuldade? É a cultura? É o câmbio? É não sei o quê? Qual é a dificuldade que seria para você lá Não, veja, fora? dificuldade, tem país que tem mais dificuldade, né? Então, feita a China existe um lado político, né? A China diz, ó, a gente vai precisar habilitar agora 10 frigoríficos, tem uns 50 para ser habilitado. E aí? Então, quais são as preferências? Você tem que estar adequado, mas muitas vezes você está pronto e não é habilitado, né? Então, existe essa dificuldade. Nesses países árabes, a cultura interfere Porque um aí pouco? você faz halal, né? Você tem que fazer halal, tal. Veja, o mesmo padrão, hoje a gente, o mesmo padrão que a gente tem que vender no mercado interno é o mercado internacional. Tá. O que muda, exemplo, o país muçulmano quer halal, exemplo, o frigorífico aqui, eu fiz ele no início para bater boi, suíno e caprino. Mas por que, Nelson? Porque eu não acreditava que ia ter boi em 5 anos. Em menos de 3 anos eu comecei a ter oferta de boi. Então eu parei de abater suíno, porque habilitei para país muçulmano. Então eu não posso abater suíno, né? Então é um abate que você faz degola, né? Então não é um abate como o mercado interno que você sangra. Certo. O país muçulmano você degola, né? Apesar que isso é um processo que aonde o boi não sofre. Porque o boi, ele recebe feito uma anestesia, uma pistola a pressão, quando ele desmaia, cai, é feito uma anestesia que ele tomou. Então, não é ele sangra ele vivo, não. Ele tomou anestesia. Hoje o procedimento mudou totalmente. O controle hoje é muito diferente. Antigamente, que o animal sofria para ser abatido, né? Uhum. Então, você falando em pesquisa, duas coisas assim, eu falo muito, eu acho que estudar é muito importante, né? Eu não tive condições de estudar, mas se eu tivesse estudado, eu não tinha chegado onde eu cheguei. E se eu fosse fazer estudo, eu nem tinha feito frigorífico no Pará, aonde eu fiz. Mas por que não? Se no Pará tem muito boi, porque eu fui numa região onde não tinha inaugurar a ponta agora, não tinha estrada, não tinha energia, não tinha mão de obra, né? Então, quando eu fui convidado para ir lá, ó, aqui vai ser bom. Vamos fazer o frigorífico aqui. E eu fiz um frigorífico no Pará, que hoje é 1.300 boi dia do Pará. O do Tocantins eu arrendei, depois eu comprei. Hoje é 600 animais, agora estamos dobrando para 1.200. E Pernambuco, você diz assim, poxa, se eu fosse fazer um estudo para abrir um frigorífico em Pernambuco, ninguém ia dizer faça, porque não tem boi. Mas por que não tem boi? Porque não tinha indústria. O boi tinha, não para atender o frigorífico. Mas e essa visão, como é que você tem? A visão é que primeiro, eu acho que é o negócio que você vive, é a região que você conhece, é Deus que ilumina você, né, que bota a mão por cima de você. A gente sabe que não é fácil, né? É difícil, né? Agora mesmo, eu posso falar agora em primeira mão aqui, a gente vamos fazer um frigorífico no estado do Ceará, né? Semana recebi o governador do Ceará, semana passada, o secretário. Estamos assinando o protocolo. E aí, Nelson, qual é o estudo que tem lá? Que tem boi? Não, não tem boi. Bateria Moura, se ela fosse fazer estudo para abrir lá em Belo Jardim, ela tinha feito. Não tinha feito. Nem carro tinha na cidade, né? Então a gente que é empreendedor, como eu falei, empreendedor é doido, né? Empreendedor, empreendedor ele está vendo uma coisa ali que você não está vendo, né? Então é isso que a gente enxerga. Então assim, eu acredito muito no Nordeste, né? Eu não tenho dúvida que muitos criadores da região aqui não investiam na pecuária, porque dizer, tudo bem, eu vou criar boi aqui, vou me estruturar em comida e água, e depois eu vou vender a quem? Hoje não, hoje tem uma opção, né? Você tem ideia aqui, o frigorífico aqui de Pernambuco, vem boi do Ceará, vem boi da Paraíba, vem boi do Rio Grande do Norte, vem boi de Alagoas e boi de Pernambuco. Hoje 70% é de Pernambuco. Quando eu iniciei há 3 anos, eu trazia 90% do Maranhão, do Piauí. Aí depois foi começando a chegar o boi da região, né? Então, assim, é muito difícil. Mas o
que é fácil hoje? Fácil hoje não presta, né? Eduardo, por favor. Vamos lá. Falou de rastreabilidade, né, aí do seu negócio. Com relação à decisão arriscada, o que lhe vem à mente, né, nessa trajetória de decisões arriscadas? Opa, aqui eu vou correr um risco. O que é que bateu em você e o que é que, assim, aconteceu de ter essa tenacidade de acreditar aí? O que é que lhe vem à mente? Primeiro, assim, eu acho que você tem que fazer as coisas com muita segurança. E se você errar, é aquele negócio, você tem que ter autonomia, né? Você pega um avião, você tem autonomia para andar 3 horas, mas você não vai andar 3 horas. Sim. Eu vou ter que pousar 2 com horas e 2 50. horas. Porque caso eu precise desviar, eu tenho autonomia, né? Então, todo o meu negócio, eu procuro fazer com A segurança, margem de né? segurança. Com a margem de segurança. Então, assim, para eu fazer um frigorífico aqui, eu tinha mais 2 frigoríficos, eu tenho minha 2 distribuição. A gente tinha um suporte que meu pensamento aqui era com 5 anos eu estava batendo 300 boi. Em 5 anos. Hoje a gente está batendo 700 boi dia aqui. E vamos para 850 agora em maio. Então agora a mesma coisa do Ceará. Eu vou me preparar, né, para estar pronto final de 2028 ou 2029 e se organizar para você ter autonomia, para você, aqui mesmo a gente bancou o prejuízo aqui mais de 2 anos. Então, eu não esperei ter resultado no primeiro mês, nem no primeiro ano. Então, você tem que ter segurança, né? Tem que ter pé no chão, né? Tem que ter humildade, você não pode fazer as coisas com vaidade. Você tem que também conhecer um pouco do negócio, né? Se você dizer, Nelson, tem um negócio ali para ganhar dinheiro. Eu não deixo nem você terminar. Eu digo, obrigado. Né? Não deixo nem você terminar. Nelson, bora investir ali e tal. Primeira coisa que eu digo, obrigado, eu não quero. Então, assim, eu não sou daquele, não, a gente tem que botar os ovos em um bocado de lugar, porque se der errinho aqui, não. Se eu conheço do meu negócio, eu gosto do meu negócio, vai ter mês, vai ter ano que vai estar ruim, vai. Mas é normal, é ruim para todo mundo. Eu falo muito na empresa, né? O pessoal isso usa até como é que se lema e brincadeira. O resultado é bom, eu digo, pessoal, muito bom, parabéns, mas podia ser melhor, né? E quando é ruim, eu digo, foi ruim, mas podia ter sido melhor, né? Menos ruim, né? Então, eu digo, ou é menos ruim, ou pode ser melhor, né? Então, eu acho que é foco, Foco. trabalho, né? Muitas vezes, muita gente procura que o negócio dá errado, né? Ele tem um negócio, aí, de repente, aparece outro negócio, um amigo dele, você tá com dinheiro, o dinheiro coça, aí o cara diz, rapaz, bora fazer isso. Aí você deixa seu negócio, que você conhece, que você gosta, né? E vai fazer outro. Nosso caso, Nelson, você tem fazenda? Não, eu tenho propriedade pequena, onde eu crio pouco gado, mas já tive oferta de comprar fazenda na época que eu fiz o frigorífico aqui. Eu podia, em vez de pegar o dinheiro que eu fiz o frigorífico aqui, ter comprado uma fazenda no Pará, onde estava próximo do frigorífico, e eu fiz o mais difícil, fazer um frigorífico aonde não tinha boi, aonde eu vou ter que ter mão de obra, que é difícil, aonde eu tinha que desenvolver a pecuária, eu fiz tudo mais difícil. Mas no final da conta, foi mais certo do que eu ter comprado a fazenda, né? Então, assim, não adianta também procurar as coisas mais fáceis. Você tem que procurar, não é as coisas mais difíceis, mas é o que você entende, que você gosta, que coisa boa. Negócio bom com gente ruim, é melhor você não fazer. É melhor se afastar, É né? melhor Pelo se menos a afastar, lição aí exato. para empreender. Eu queria fazer mais duas perguntas, uma para mim e uma para Eduardo aqui. Eu queria primeiro falar da sua família. Você falou que sua irmã trabalha com você. Como é que sua família está envolvida dentro da O Masterboy? Como é que está o processo? que é que acontece assim? A Masterboy, a gente fala que a gente é segunda geração. Por quê? Porque meu pai começou a vender carne. Então, só vendo carne porque meu pai começou a vender carne. Mas quem fundou a Masterboy foi eu. Então, depois de 7 anos, minha irmã veio estudar e trabalhar também. Ela veio da mesma forma que eu vim. Morar em Recife, estudar e trabalhar. Nem conseguiu estudar. A intenção era ajudar a trabalhar com o irmão meu mais velho. O irmão meu mais velho
era um pouco, naquela época, muito ignorante, né? E terminou ela vindo me ajudar, ficar comigo. Então, graças a Deus, foi a melhor coisa. Então, hoje é ela. Tem alguns irmãos meus, o que é que acontece? Tem muita gente que é comerciante, mas não sabe administrar, né? A gente não é bom em tudo, né? A gente tem que ter muita humildade. Então, assim, eu sou bom em umas coisas, outras são ela, né? Então, os dois se Se complementam. complementa. Então, eu tenho uns 3 irmãos, 4 irmãos que trabalham me ajudando, né? Mas assim, hoje, graças a Deus, minha mãe vai fazer agora 89 anos, uma saúde invejável, vai para academia, gosta de dançar forró, né? Todo dia, praticamente, a gente almoça, 3, 4, 5 irmãos com ela. Tem hora que são todos unidos, né? Uma coisa hoje, a humildade de todos meus irmãos é muito linda, porque eles torcem muito por nós, por eu e minha irmã. O irmão meu mais velho, que era bem de condições, que não é que hoje ele está mal, mas podia ser uma pessoa revoltada, podia ser uma pessoa chateada, não. Eles torcem e vibram mais com o nosso sucesso do que a gente mesmo, né? Então a gente é muito unido, graças a Deus. Isso é tudo base, né? Do meu pai, da minha mãe. Eu nunca vi meu pai brigar com minha mãe, né? Nunca vi. Hoje a gente tá falando aí de tanto caso, né, de homem né, bater em mulher, né? E assim, eu fui criado de uma forma que eu nunca vi meu pai e minha mãe, né? E de estar com confusão, né? Então, você nasce, né? Então, hoje todos nós somos unidos, respeita, né? Eu e minha irmã, a gente se dá super bem, né? E a terceira geração já está dentro A também. terceira geração, né? Tanto os 2 filhos dela, tanto o meu filho, né? Estão se preparando, estão com a mesma energia que a gente tá, graças a Deus. Já fizemos a governança. Então, hoje a gente tem muito orgulho, né, de ser uma empresa nordestina e hoje, aonde você chegar, todo mundo fala bem da gente, graças a Deus, onde for, se é no Brasil, se é fora. A gente hoje tem uma base de organização muito grande. Apesar que elas são novos, já fizemos como é que se diz, a governança, assinemos já acordo societário, o que é que cada um pode fazer, o que é que os filhos podem fazer, né? Todos três são diferentes, né? Mas todos três com toda a energia para dentro do negócio. Então, assim, a gente, graças a Deus, tem uns 55, ela tem 50. Eu não tenho dúvida que a gente vai estar dentro do negócio há muito tempo, né? Porque quando você gosta do que faz, você nunca vai querer sair, Nunca vai né? querer sair. Agora, cada dia a gente é humilde, a gente sempre quer escutar, a gente, o que fez até hoje, que está dando certo, não quer dizer que vai dar certo amanhã, é procurar escutar, né? Quem entende o nosso negócio é a gente, mas a gente é humilde para escutar. Ó, vamos fazer assim, ó, vocês estão fazendo assim, minha opinião é fazer assim. Então, o importante hoje, a gente tem que pensar na saúde da empresa, que hoje é mais de 4.000 funcionários, é mais de 20.000 famílias que dependem da empresa. Da empresa. Eduardo, Pois é, a última pergunta estava justamente preparando aqui para os próximos passos da Masterboy, mas de certa forma eu acho que ao longo da entrevista aqui você já respondeu bem. E essa sua. inclusive com a notícia, né, Isso, pra gente, né? exatamente. Então, Do eu Ceará. vou fugir um pouquinho aqui, pegando aqui esse seu comentário sobre empresa familiar, o fundamental que você está fazendo, né? Essa governança e regra do jogo, normas, né, para poder perenizar. Porque depois dessa característica do fundador, né, que você tem essa ousadia, a coragem, a tenacidade, o trabalho, chega um momento de vida que sua função não é mais essa, é de dar continuidade, não é, ao teu negócio. E parabéns, Nelson. Eu acho que você é um exemplo, como você disse, bem conhecido, uma das maiores empresas do seu setor no Brasil. É excelente sua participação, suas colocações e, acima de tudo, como eu falei anteriormente, eu acho que essa educação que você teve, essa coisa tão bonita que você falou, né, do seu pai e de sua mãe, esses valores que você trouxe de casa, isso é a coisa mais importante na tua vida, não é? Que não tem preço, para poder você, mais tarde,
colocar isso socialmente falando e dentro da sua empresa e com seus funcionários. Muito bom. Valeu. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Beto. Eu acho que isso é. Eu acho que para você ter sucesso na vida, você tem que ter uma base familiar, né? Porque se você não é feliz em casa, você não vai ser feliz em canto nenhum, né? Então, o sucesso depende de nós, né? Muitas pessoas reclamam da vida, mas não faz sua parte, né? Então, cada dia mais a gente tem que ter foco, né? Tem que ser objetivo, tem que cercar de pessoas boas. E a Masterboy vem investindo em grandes profissionais, né? Eu falo muito, pessoal, cada um de vocês se qualifique. Você não troca de carro, você não compra um telefone melhor. Quanto é que você está investindo em você? Porque a gente está fazendo investimento, a gente está trazendo bons profissionais, a gente está fazendo investimento em ampliação, para cada dia mais poder produzir mais, atender melhor. Então, quem não se incomodar, infelizmente não vai poder continuar aqui, né? Porque faz parte, né? Tem hora que se incomoda. Mas mais uma vez, amigo, Beto e Eduardo, é um prazer estar contando aqui a nossa história. A história não só minha, a história da minha família, né? Que eu tenho muito orgulho. E um orgulho de ser pernambucano. Graças a Deus, só gratidão a Deus por chegar até aqui. Rapaz, obrigado aí a Nelson, que muito, muito bom, muito bom. Deixa antes de falar aqui, depois a gente comenta aqui, deixa eu pedir Eduardo aqui. Fala aqui dos nossos parceiros que estão aqui nos apoiando aqui no projeto. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo apoio de vocês. Alpha Ways, XP Investimento, a Delta Expresso, Delta Café, a Oclum, Óticas, a Contar, Contabilidade e Assessoria Tributária, a Cultura Inglesa, CDS Sistemas e a Taverna Suíça, começando lá desde 1968 com o seu Truan, pioneiro na gastronomia em Gravatar. Verdade. Nelson, muito obrigado. Um grande abraço aí para sua esposa Ana, para sua irmã Guilhermina, que sem dúvida nenhuma são pessoas maravilhosas na sua vida e lhe dão apoio e coragem para se manter aí nessa tenacidade, nessa perseverança de empreendedor. Obrigado, Eduardo. É 3 mulheres, faltou Dona Yolanda, minha mãe. Dona Yolanda. Então, fala que senão ela vai reclamar. Ela vai reclamar. Então, um abraço para a Dona Yolanda também. Obrigado. Pela educação e pelo filho que tem e pela educação, principalmente pelos valores humanos que Nelson sempre teve. Obrigado a vocês aí. Muita gratidão. Eu que agradeço. A gente conhece Nelson, como eu sou comentarista esportivo, né? A gente conhece muito Nelson no meio do futebol e tudo mais, mas a gente conheceu agora a empresa, né? A gente conheceu a alma da empresa. E empreender e ousar é o nome desse programa. E eu acho que se encaixou bem, Eduardo, com o que a gente conversou na conversa, de conhecer as histórias. E foi muito legal. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, Eduardo. Valeu, Beto. Obrigado tá também. Obrigado. Semana Nelson. que vem a gente tem novo programa aqui. Agradecer a você, telespectador, nosso parceiro aqui. E se inscreva no canal, compartilhe, mande esse programa para os seus amigos. A gente está falando de empresas, de pessoas pernambucanas, mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa força na rede mundial. Então a gente quer que você divulgue bem muito isso aqui, tá bom? Conexões PE, um abraço.